Olá, segundo ano, sejam todos muito bem-vindos com a correção do PET semana 2, PET de História do PET volume 2, tá bom? Vamos lá, sem perder tempo. A semana 2 de vocês trouxe o tema aí, transferência da corte para o Brasil. E logo em seguida o tema, eles já colocaram aqui as opções de coisas para vocês pesquisarem no Para Saber Mais, para vocês ficarem mais por dentro dos assuntos, tá bom? Nós vamos direto hoje para as atividades. A atividade trouxe um texto relativamente pequeno, que a gente precisa dar uma meia explorada nele para ir para as questões, tá bom? O tema do texto é Transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, novembro de 1807. Então, o que motivou essa transferência da Corte de Portugal para o Brasil? Foi o seguinte: Napoleão Bonaparte, após a Revolução Francesa, se autocoroou aí imperador. Olha para vocês verem o destaque que eu coloquei aqui, ó. Napoleão se autocoroou imperador depois de retirar a coroa das mãos do Papa Pio VII, num gesto que deixava claro que não aceitaria nenhuma interferência externa em seu governo. Era um homem muito ambicioso e queria ampliar o território francês ao extremo. Ele tinha uma rixa muito grande com a Inglaterra. E como fala aqui nesse parágrafo, ó, como Napoleão não conseguia derrotar militarmente, aí eu destaquei a França aqui, coloquei o nome Inglaterra por cima, por quê? Napoleão era francês, minha gente, não tinha como ele derrotar a França, ele tinha a rixa aí, era com a Inglaterra, tá? Então, como não conseguia derrotar militarmente a Inglaterra, resolveu adotar uma estratégia para derrotá-la economicamente. Em 1806, ele estabeleceu o bloqueio continental, que proibia as nações europeias de receberem em seus portos navios ingleses. Seu objetivo era aniquilar o comércio de produtos ingleses. Como a Inglaterra já era um país bem industrializado e dependia em grande parte da exportação do que produzia, os países que não aceitassem o bloqueio seriam invadidos por tropas francesas. E o que acontece? Portugal foi um dos que entrou em acordo com a Inglaterra, porque era um de seus principais parceiros comerciais, e não aderiu aí ao bloqueio continental. Napoleão já tinha invadido vários territórios na Europa e o próximo aí então seria Portugal. E o que acontece? Portugal firmou um acordo com a Inglaterra que escoltou a família real e toda a corte para o Brasil. Assim, em 29 de novembro de 1807, a corte portuguesa deixou Lisboa rumo ao Brasil. Às 9 da manhã do dia seguinte, o general Junot, no comando das tropas franceses que tinham invadido Portugal, toma Lisboa, mas não havia nenhum príncipe regente no Palácio Real para se entregar. As pessoas de Portugal ficaram sem seu rei, porque ele mudou para o Brasil com a corte todinha, e a primeira coisa que o rei Dom João fez ao chegar ao Brasil foi decretar a abertura dos portos das nações amigas. Esse acordo aí favorecia mais a Inglaterra do que próprio Portugal na entrada de mercadorias para serem vendidas no Brasil. Aqui embaixo fala também, em 1810, Dom João assinou 2 tratados importantes com a Inglaterra, de aliança e amizade e o de comércio e navegação, que foram muito ao encontro dos interesses econômicos da Inglaterra. Então, gente, para vocês verem todos os tratados que Portugal fez com a Inglaterra geralmente levava mais vantagem que os portugueses por ter escoltado aí os navios portugueses até chegar ao Brasil. Aí depois vocês dão uma lidinha aí o que aconteceu no Tratado de Aliança e no Tratado de Comércio e Navegação, para a gente ir direto para as atividades, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido, e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Artigo 7º. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou de suas colônias inglesas, ou lá tendo estado desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Artigo 8º. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apressada, e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Esses artigos do bloqueio continental é decretado pelo imperador da França em 1806. Permitem notar que a disposição francesa de... A resposta correta é a letra E. Debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa.
Então, esses trechos aí que o Napoleão colocou no decreto do bloqueio continental era para enfraquecer economicamente a Inglaterra, ok? 2. Podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil? Resposta correta, letra A. Assinatura de tratados que beneficiam a Inglaterra e o crescimento do comércio externo brasileiro devido à extinção do monopólio. Monopólio comercial aí, gente, era aquela questão que o Brasil só podia comercializar com Portugal. A partir do momento que a corte se mudou para o Brasil começou a ter uma certa independência financeira, não mais comercializando somente com Portugal, e sim com as nações amigas, que a principal delas era a Inglaterra. 3. O governo de Dom João VI no Brasil, entre outras medidas econômicas, assinou em 1810 um tratado de comércio com a Inglaterra. Esta decisão estava relacionada, resposta correta, letra E, a acordos anteriores entre os dois países europeus que asseguravam vantagens comerciais aos ingleses. 4. Quando o príncipe regente Dom João chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei que aqui desembarcava. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis. O significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como letra C. Imersão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro para a periferia. Então, gente, é importante vocês ressaltarem também, lembrarem que nunca antes um rei tinha pisado na América. Essa foi a primeira vez, transformando então o Brasil na sede do governo português. Então, o Brasil agora não mais será uma colônia, será Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, o Brasil começou ali, a partir da chegada da família real, das assinaturas dos acordos e dos tratados, a experimentar o que culminaria depois na independência do Brasil, tá bom? Nós chegamos aqui ao fim da semana 2 e eu espero você na semana 3.